Konnichiwa, minasan! Oi, pessoal! Estamos estudando o conteúdo de ligações químicas. Até o momento, vocês viram 3 delas: ligação iônica, ligação metálica e a ligação covalente. O objetivo dessa aula é revisar essas 3 ligações e eu quero que vocês saiam daqui sabendo a diferenciar um composto iônico de um composto covalente. Então, pegue uma tabela periódica, porque vai ser extremamente necessário para vocês nessa aula e chegar mais perto, que a gente vai aprender ciências. Como eu falei, existem 3 tipos de ligações: a iônica, a covalente e a metálica. A iônica vai ser entre um metal e um não metal, onde nós vamos ter íons, cargas positivas e negativas, que são os cátions e os ânions. Os compostos formados são substâncias iônicas, em que vão ter alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição e vão conduzir calor e eletricidade em água. Eles são sólidos, mas não conduzem corrente elétrica nem calor em estado sólido, somente em água. O covalente, ele é feito por compartilhamento de elétrons, pertence a ambos, é entre 2 não metais e forma substâncias moleculares, em que vai ter baixo ponto de fusão, baixo ponto de ebulição. Por isso, eles existem em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, e eles não conduzem corrente elétrica nem calor. Aqui, por exemplo, seria o sal de cozinha iônico e o açúcar covalente. Na ligação metálica, nós temos átomos fixos rodeados por elétrons livres em movimento desordenado, que formam o mar de elétrons. Eles são sólidos com alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição e conduzem calor e corrente elétrica no estado sólido. Exemplos são ligas metálicas como aço, cobre ou até mesmo metal ferro. Os gases nobres não formam ligações químicas, pois já possuem o octeto completo. No caso da ligação química, ela surgiu para estabilizar os elementos que não possuem um octeto naturalmente igual os gases nobres. Nós temos aqui o sódio. O sódio ele é extremamente reativo em água quando ele está metálico e ele causa explosões. O cloro, ele é um gás venenoso. Se você junta esses 2 elementos que têm propriedades muito violentas, você vai formar um composto em que as propriedades vão ser totalmente diferentes, porque o sal de cozinha ele não é explosivo nem venenoso. Ou seja, estabilizou esses 2 elementos, o sódio e o cloro, formando um composto iônico nesse caso. A ligação covalente ela também é chamada de ligação molecular, em que vai ter esse compartilhamento de elétrons. Nós temos o carbono, rodeado por 4 hidrogênios. Cada um desses pontinhos é um elétron. Ao redor do carbono, nós temos 8 elétrons. E ao redor do hidrogênio, nós temos 2 elétrons, ou seja, são estabilizados pela regra do octeto. A ligação iônica, nós temos um metal, o sódio, que vai transferir o seu elétron para o cloro, que é um não metal. Nessa transferência, o sódio vira um cátion positivo, porque perdeu o elétron, e o cloro vira um ânion negativo, porque ele ganhou elétrons e se estabilizou com os 8 elétrons ao seu redor. No início do vídeo, eu pedi para que vocês pegassem uma tabela periódica, porque a partir de agora vai ser um desafio, no qual vocês vão ter que me dizer se a ligação vai ser covalente ou iônica dos compostos abaixo. Eles estão com seu nome ao lado: hidróxido de magnésio, MgOH2. Aqui nós temos as fórmulas moleculares e o nome do lado para que vocês saibam o que eu estou falando a partir de agora. E esse desafio, quem responde são vocês, não eu. A partir de agora, vai ser o desafio em que vocês que vão responder. Quando for um metal, eu vou representar de verde. Se for um não metal, vai ser representado de rosa. O que vai ser feito a partir de agora, vocês vão dizer se é ligação iônica ou covalente de todos esses compostos que estão agora embaralhados.
Eu já comecei ajudando vocês com 2 exemplos. O primeiro é o hidróxido de magnésio, Mg é um metal alcalino terroso, e OH, O é oxigênio, H hidrogênio. Os dois são não metais. Se você tem um metal com não metal, a ligação é iônica. Na amônia, nós temos NH3, nitrogênio é um não metal, hidrogênio também é um não metal, então a ligação é covalente e esse composto é covalente. A regra é o seguinte: você vai ver o composto, vai pausar o vídeo e então, assim que pausa, verifica se é metal ou não metal e me diz se é ligação covalente ou iônica, e em seguida eu digo a resposta. No CH4 é o metano. Nós temos o carbono, que é um não metal, hidrogênio, que também é um não metal. Então, essa ligação é covalente. Próximo, nós temos o lítio e o hidrogênio. O hidreto de lítio, nós vamos ter lítio, um metal alcalino, e o hidrogênio, que é um não metal. Se temos metal e não metal, ligação iônica. Próximo, ácido fluorídrico, HF. Hidrogênio é um não metal. Flúor também é um não metal. O flúor é um halogênio. Todos os halogênios são não metais. Se o hidrogênio é um não metal e o flúor também é um não metal, a ligação é covalente. Próximo, nitrato de prata. No nitrato de prata, a prata é um metal de transição. Nitrogênio, não metal. Oxigênio também é um não metal. Se temos um metal e um não metal, a ligação vai ser iônica. Próximo, cloreto de cálcio. No cloreto de cálcio, nós temos cálcio, metal alcalino terroso, e o cloro, que é um halogênio, se é halogênio, não metal. Ligação iônica. Cl2, cloro. O cloro, ele é um halogênio, logo é um não metal, e a ligação é covalente. Porque nesse caso nós temos um cloro ligado a outro cloro, e esse traço identifica como uma ligação covalente. Glicose é o próximo. A glicose é o açúcar. Nós temos 3 elementos químicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, não metal. Hidrogênio, não metal. Oxigênio, não metal. Se os 3 são não metais, o açúcar é covalente. O açúcar da glicose, no caso. A fórmula química, eu acredito que tenha sido a parte que tiveram maior dificuldade. Então, vou explicar como é aquela regra do abraço, para vocês entenderem como é formado as ligações iônicas. Ou seja, a fórmula química é um modo de representar um composto iônico. Começando com o magnésio, ele é +2. Regra do abraço vai ter que ser invertido. A carga elétrica dele vem para o OH
Então, nós vamos ter OH2. O OH, ele só tem um sinal de menos. Isso quer dizer que é menos 1. Como é 1, não precisa ser representado. E essa carga do OH vem para o magnésio. Então, vamos ter Mg1OH2. Como esse 1 não precisa ser representado, teremos MgOH2, que é o hidróxido de magnésio, e essa é a fórmula desse composto. O próximo composto, ele vai ser de lítio e hidrogênio. Todos os que estão com sinal positivo são cátions e os que estão com sinal negativo são os ânions. Quem está positivo está perdendo elétrons, são todos metais. E os que estão com sinal negativo estão ganhando elétrons, que são os não metais. Lembre-se que ligação iônica precisa de íons com cargas positivas e negativas. Então, cátions e ânions. E na hora de representar, o cátion sempre vem primeiro, que é o magnésio, o lítio, a prata, o cálcio e o alumínio sempre vão vir antes. Nesse caso, nós vamos ter a carga mais do lítio vai ser transferida, na regra do abraço, para o hidrogênio, e a negativa do hidrogênio vai vir para o lítio. Então, nós vamos ter Li1H1. Como eu disse, 1 não precisa ser representado, então o final vai ser LiH, que é o hidreto de lítio. Aqui eu tenho 3 situações diferentes para vocês, em que vai ser uma exceção. Nós temos Ba mais 2, oxigênio menos 2. O exemplo de cima e o de baixo têm a mesma valência. O que é valência? Essas cargas, a quantidade de elétrons que um átomo de um elemento pode ganhar ou perder para se estabilizar com a regra do octeto. Octeto são 8 elétrons na última camada. Como o bário ele é mais 2 e o oxigênio é menos 2, se você for seguir a regra do abraço, teria que vir o 2 do bário para o oxigênio e o menos 2 do oxigênio para o bário. Então, você espera que fique Ba2O2. Porém, está errado. Como a valência dos dois é a mesma, mais 2 e menos 2 é o mesmo número, teremos apenas BaO. O mesmo acontece com o bário, mais 2, e o sulfato, menos 2. Esse parêntese é porque o S e o oxigênio juntos, o enxofre e o oxigênio, é ligação covalente. Então, para ele virar um íon, ou seja, ter uma carga, nós colocamos ele em parênteses para ser a parte não metálica, que vai se ligar com a metálica, transferindo o elétron do bário para os não metais, que é o enxofre e o oxigênio, que forma o sulfato. É um íon. O íon sulfato. Então, se você fosse fazer aqui também regra do abraço, esse 2 viria para o sulfato e o 2 do sulfato iria para o bário. Ba2SO4 não existe. Como os números são iguais nesse caso, você vai repetir apenas BaSO4. O mesmo não acontece com Na+, Cl-. Esse não é um caso de exceção. Se você colocar o mais do sódio para o cloro e o menos do cloro
Para o sódio, nós vamos ter Na1Cl1, que é o NaCl, que é o sal de cozinha. Essa questão está na atividade dessa semana. Eu vou mostrar como resolve e o restante são vocês que vão continuar. Nós temos cloreto de cálcio, CaCl, hidrogênio gasoso, água, dióxido de carbono, que é o gás carbônico, oxigênio gasoso, amônia e sal de cozinha. Faz parte do conteúdo de substâncias. Substâncias, elas podem ser compostas de um elemento químico, que vai ser uma substância simples. A substância composta vai ter sempre mais de um elemento químico. Na letra A, pergunta: quais são as substâncias simples? Para ser simples, só pode ter um elemento químico, CaCl. Nesse cloreto de cálcio, nós temos um elemento químico, dois elementos químicos. Então, não é substância simples. A substância simples é o H2, que é o hidrogênio gasoso. Substância composta. Para ser substância composta, tem que ter mais de um elemento químico, e nós temos o CaCl2 do cloreto de cálcio, porque nós temos o cálcio, que é um elemento químico, e o cloro, que é outro elemento químico diferente. Composto iônico. Composto iônico, como vimos anteriormente, tem que ser um metal e um não metal. E nós temos aqui o cálcio, que é um metal, e o cloro, que é um não metal. Composto molecular. Para ser um composto molecular, tem que ser ligação covalente. O hidrogênio está se ligando a outro hidrogênio. Se nós temos dois hidrogênios ligados em que há um compartilhamento de elétrons, ligação covalente, então temos um composto molecular. O restante fica em cargo de vocês. Essa é a fórmula molecular da sacarose, o açúcar que consumimos diariamente. A primeira pergunta é: quantos átomos há nessa molécula? Nós temos 3 elementos químicos diferentes: carbono, hidrogênio e oxigênio. Quantos átomos há no total? Nós temos 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio. Você só precisa somar e teremos 45 átomos no total. Quantos elementos químicos há? Nós temos 3 elementos: carbono, hidrogênio e oxigênio. A sacarose é uma substância simples ou composta? Se ela tem mais de um elemento químico diferente, carbono, hidrogênio e oxigênio, ela vai ser uma substância composta. A próxima questão. Essa questão, ela pergunta que tipo de ligação é formada por dois átomos do número atômico 17. O elemento que tem o número atômico 17 é o cloro. Ele é um halogênio.
Se você fizer a distribuição eletrônica, você vai ver que ele tem 3 camadas. Camada 1, camada 2 e a terceira camada, que é a camada de valência, porque ela é a mais distante do núcleo. Se você somar, aqui nós temos 7 elétrons, 2 mais 5, 7, que é cada um desses pontinhos que está ao redor do cloro. Ao todo, são 17 elétrons na distribuição eletrônica, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 17. Se você achar complicado, você pode utilizar a tabela que eu adicionei na atividade, em que elementos da família 17 dos halogênios podem fazer somente uma ligação. Se ele só pode fazer uma ligação, ele já vai ter 7 elétrons ao redor dele. Há íons aqui, não há nenhum sinal positivo, nenhum sinal negativo. Se não tem nenhum sinal positivo nem negativo, a ligação vai ser covalente. Por que covalente? Além de estar compartilhando elétrons, os dois átomos são não metais.